Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast Pausa Técnica. Episódio para falar do ponto de situação da Conferência Oeste, exatamente, já que há uma semana e meia, ou até duas semanas, na tal pausa do All-Star, fizemos da Conferência Este e faltava, lá está a falar aqui da Conferência Oeste, deste faroeste, não é? Que já está a ficar, já nos está habituados, já estamos a ficar habituados, não é? E para o ano vai ser a mesma coisa. E já digo uma coisa, quer dizer, já disse isso várias vezes. Só espero que um senhor chamado Giannis Antetokounmpo não venha para esta Conferência Oeste, porque senão Sim, não tem nesse caso, basicamente. Senão tem basicamente toda a gente do top 10 dos melhores jogadores do mundo aí na Conferência Oeste e pronto, e no Oeste fica assim muito coisa. Mas pronto, para comentar isto aqui, que basicamente o episódio vai ser este e vai dar muito para falar, tem aqui a presença aqui do Pedro Quedas. Pá, exato, o Pedro Quedas, que ao primeiro até pensava assim, é da Conferência Este? Ah não, pá, é da Conferência Oeste, porque mas ainda bem, ao Quedas, que é da Conferência Oeste, porque se fosse do Oeste, íamos parar nos Magic e ia ser uma hora a falar dos nossos Magic. Já sabemos como é exato, que é, quando é conversa para o nosso Magic, nós depois temos para aí uma hora de conversa. Ainda por cima, logo esta época como está a ter agora, cheio de exato. pancaracia de ilusão e ilusões e por aí fora. Mas pronto, Quedas, tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo. É isso. Tu tens desta conferência, já agora, antes de começar, digamos assim, esta conferência Oeste não te está a desiludir a nível de imprevisibilidade, digamos assim, antes de tocar nessas equipas? Ou seja, está realmente a ser um faroeste com algumas surpresas, lá está, tipo Phoenix Suns, não é? E também algumas Sim, desilusões, embora não há assim muitas, mas mas na tem sido. verdade, na verdade, as equipas que estão a ser boas é as equipas que nós esperávamos que fossem boas. A única nota que eu deixo é uma equipa que não vamos falar, pronto, porque está aqui fora da bolha que nós queremos falar, mas é basicamente havia um grande entusiasmo sobre o potencial dos Portland este ano. E era um entusiasmo que até ia um bocadinho contra o que as odds diziam, era mais um entusiasmo dos pundits da internet que achavam que este ano, pronto, que basicamente Portland iam ser o que os Magic foram há uns aninhos atrás. Aquela equipa que Yeah. defende muito bem e surpreende. E eles não têm sido maus, mas não têm sido bem o que as pessoas queriam. E de resto, se olharmos bem para aqui, umas vitórias a menos, umas vitórias a mais, mas essencialmente a única semi-surpresa, acima de tudo, devido à juventude do plantel, é o quão bons os Spurs têm sido. Yeah. Mas se pensarmos bem, é a única surpresa. Porque se às vezes os Spurs estão a jogar tão bem e o Wemby é tão bom que nós às vezes esquecemos que todos os melhores jogadores do Spurs são jogadores muito jovens. Todos. Exato. Existem uns veteranos ali a dar um bocadinho de treininho aqui e acolá, mas a vasta maioria da equipa é muito nova. O Vassell passa quase por veterano nesta equipa. Yeah, Ele yeah. tem tipo 4 ou Tem- 5 anos, tanto. Exato. Mas já vamos falar dos Spurs, lá está que Yeah. até na parte final iremos tocar tal como fizemos no Oeste, embora foi com o Gonçalo e com o Pinto a falar dos quem é que achávamos que éramos contenders, tal conversa, contenders, pretenders, também vamos ter também nesta conferência Oeste, mas pronto, começando aqui tipo nota de rodapé na questão das equipas do play-in, e o Queda já deu ali um toque nos Blazers, que não tem nada assim, quer dizer, tenho uma pequena coisa a acrescentar, porque realmente esta equipa acho que suspira pelo regresso do Lillard. Realmente o Lillard, se tivesse realmente apto, aliás, nós vimos no concurso de triplos, o homem estava com a pontaria bem afinada, não é? Que é uma das coisas que os Blazers realmente precisavam. Lá está um jogador como o Lillard de criação de lançamento e também de criação de jogo ofensivo, mas pronto, vamos ter esta época, vamos ter no próximo ano, que vai ser mais interessante ter este boost ofensivo que realmente o Lillard é capaz de dar, apesar da idade, e ok, vem de uma lesão grave, mas mesmo assim há coisas que, como nós vimos, embora é um concurso de triplos, é verdade, mas mesmo assim já vimos, como eu disse há pouco, a pontaria está bem afinada. Depois os Phoenix Suns, que também mete aqui como surpresa uma equipa aguerrida, que também lá está ali, embora nós comentámos antes de começar a gravar, está ali perto, digamos assim, dos lugares de playoffs diretos, mas com estas lesões, realmente uma equipa muito azarada a nível de lesões. Para vocês verem, ultimamente tem jogado o Gillespie e às vezes o Grayson Allen joga,
não dá. É muito, fica depois muito, muito curto. Que o Royce O'Neal, que também são bons jogadores, não é mesmo? Mas não são, lá está, não está o Devin Booker a jogar, que vamos ver se regressa para a semana. O Dylan Brooks vai ficar mês e meio de fora, que era um jogador que realmente estava a ter um belo volume ofensivo na equipe e a contribuir, e nos dois lados do campo, atenção, o Dylan Brooks continua a ser aquela carraça, aquele jogador ali vamos dizer, trash talk ou jogo psicológico, não é, nos adversários, e lá está, e a equipa também um bocado à imagem dele, a ter essa filosofia, com o Jordan Hott a ter claramente, a ter-se dar também, lá está, o devido, digamos assim, ok, está a fazer um belo trabalho, o devido mérito pelo trabalho que está a fazer das Phoenix, que acho que quase toda a gente metia, incluindo eu, metia no pódio dos últimos da conferência, porque realmente aquilo era o Devin Booker e o resto, não é? E afinal, não, esta equipa conseguiu dar a volta. Depois os Warriors também estão aqui no 8º lugar, pronto, lesão do Butler queimou muita coisa, é verdade que foi a troca finalmente do Kuminga, que trouxe Porzingis, mas nós já sabemos como é que é o Porzingis, não é? Já nos Celtics, até nos Wizards, e nos Knicks, e nos Dallas, e não sei o quê, e é sempre, pronto, ou é doença, ou é problemas físicos, ou não sei o quê, e pronto, e depois o Curry, que atualmente também está a atravessar problemas físicos, que aliás já não está elegível para os prémios individuais, já falhou, salvo erro, 20 jogos esta época, e na falta lá está uns belos jogos, ou seja, não é um jogador que está a ter uma época saudável, e ok, os Warriors pode ser uma equipa que ok, pode ir por via play nos playoffs, sei que, mas não acho, com todo o respeito temos pelo Curry, mas o Curry já não, pá, e depois com uma equipa como esta acho que já não consegue pegar nesta equipa e fazer um ar da sua graça, vamos dizer assim, acho que vai ser já não dá para tudo. Exato. E depois com a questão da idade também, o Draymond Green, que apesar de ter a qualidade ali em alguns pontos, principalmente do lado defensivo, mas já não é, lá está o prime Draymond Green, vamos dizer assim, fica mais complicado. Depois aquela malta miúda, Moody, Podziemski, que também há jogos que, por exemplo, Podziemski teve um jogo aí quente ultimamente, quase foi triplo-duplo, não é? Com 15 saltos aqui, mas depois há outros jogos que é tijoladas e calha tudo mal e turnovers e não sei o quê, fica muito, muito complicado. E por fim, é os Clippers que pós-Natal, eu sinceramente concordo com a opinião de alguma gente a dizer que o Kawhi, se houvesse um prémio pós-Natal, o prémio MVP pós-Natal, Kawhi se calhar atribuía, porque realmente está a ter finalmente a tal época que nós desejamos, não é, Quedas? Kawhi, aquele Kawhi dos Spurs, o Kawhi dos Raptors e não sei o quê, só que depois vamos ver à volta dele, pronto, por causa das trocas, não é? Consequência das trocas, James Harden e do Zubac. Ok, tem o Matt Ryan a fazer lá os seus pontinhos que ele gosta, os seus 20 e tal pontos, 30 pontos, e não sei o que mais, mas depois é curto, não é? Chris Dunn, John Collins. Sim, e é daquelas coisas que é. Pronto, e pessoalmente com a saída dos jogadores, pronto, os debates não era bem isso, mas com a saída, pronto, jogadores como James Harden e tudo, houve claramente um período, pronto, uma espécie de destruição do plantel para serem um pouco melhores no futuro, e é um bocadinho Kawhi rodeado de puros role players, e pronto, e acaba por ser pouco. Mas é aquela coisa, a cena do Kawhi, e essa é que é a parte tão frustrante do quão acossado por lesões ele foi e tem sido, é que mesmo com os níveis de talento que a Liga tem neste momento, o Kawhi é daqueles jogadores que, estando a carburar no seu máximo, ele está na conversa para ser o melhor jogador da Liga. Porque quando se fala de jogadores que são muito bons a ambos os lados do campo, vamos dizer desta forma, não há muitos jogadores na Liga, se é que há algum, que a jogar do seu melhor tem argumentos para serem o melhor jogador ofensivo e o melhor jogador defensivo na Liga ao mesmo tempo. Não é? Porque um jogador como o Embiid tem potencial para ser um dos melhores jogadores ofensivos da Liga, mas ainda não está lá bem. Defensivo, claramente. O Jokic, embora não seja tão mau defensor como às vezes o querem pintar, nunca vai ser o melhor jogador defensivo da Liga. E tens vários jogadores assim que andam ali perto, mas um jogador que tu pensas, com ele a jogar no seu melhor, é argumentável que ele é o melhor jogador ofensivo da Liga e o melhor jogador defensivo da Liga, de uma forma como nunca tinhas visto antes, desde há alguns anos do LeBron e Prime Jordan. Se pensares bem. E o Kawhi é o único gajo que consegue literalmente dizer que consegue fazer as duas coisas muito bem. Quando está saudável.
Só que está tão pouco saudável que pronto, a pessoa fica tipo... E é uma pena, porque de facto o Kawhi que entrou na liga com um problema de lançamento, rapidamente deixou de o ter, não sendo um Curry, lança bem de todos os lados e ataca ao cesto. Durante algum tempo não era um homem excelente a passar, tornou-se muito bom a passar a bola também. Ele faz tudo bem no ataque, super eficiente, e é um jogador defensivo de excelência, só que tem de jogar. Portanto, é daquelas coisas que é tipo... É muito difícil construir um plantel à volta de um jogador que não sabes se vai jogar ou não. Exato, e agora estava a ver aqui nos últimos 30 jogos, desde 20 de dezembro até agora, Kawhi está a ter uma média, não sabes se tens noção, quedas de 30 pontos, 4 assistências, 7 ressaltos, 50% de eficácia, 40% é 39 ponto qualquer coisa, basicamente 40% de triplo e 88% de lance livre e 2 roubos de bola e 0.6 de abafos, digamos assim. Ou seja, isto é números, lá está, de MVP, de candidatura para MVP. Isto sem dúvida, são absurdos. Exato. Ele quando está a dar, pronto, ele quando está a fazer o seu melhor, ele é mesmo genuinamente absurdo. Só que pronto, tem... E depois até a malta brinca, e atenção, a questão dos triplos é quase 8 tentativas, não é só 3, 4 tentativas, é 8, ou seja, muito volume. Aliás, acho que é o volume máximo de carreira, exato, está a ter o volume máximo de carreira esta época com 7 tentativas, mas neste período foi basicamente 8, e é como muita gente diz, ele no próprio jogo assim parece o Michael Jordan robótico, não é? Como a malta diz, que é o próprio jogo muito ali, esquematizado, e a própria defesa, que ele está ali, não sei o quê, muito atento, muito coisa, e parece ele não é um jogador que tenha muito rasgo, nunca foi, isso exato, de facto não é uma coisa que se possa esperar dele, mas o que ele tem é um jogo absolutamente, absurdamente eficiente. Yeah. Exato. E estou curioso para saber porque, como é que vai ser o futuro dele, ainda tem mais um ano de contrato, mas há aquela aspiração, não é? Aquela aspiração. A aspiração, exato, ainda não sabemos o que é que vem daí. Exatamente, não sei se a NBA quer o que se fala muito, e acho que é o desejo de 29 equipas, é que a NBA acabe com o contrato dele, ele seja free agent e pronto, olha os Lakers, olha os vizinhos Lakers, não é? Que tem ali, é das equipas que tem maior cap space, é logo a esfregar as mãozinhas para ir buscar logo o Kawhi para juntar-se ali ao. Basicamente para substituir o LeBron James, sim, porque eu deduzo que o LeBron deve ser mesmo a última época dele nos Lakers. Já agora, Quedas, falando dos Lakers, podemos falar, lá está a tocar neles, não é? Os Lakers que é uma equipa que é verdade que está aí no 6º lugar. E atenção, 6º lugar, mas não está assim muito longe até dos Houston Rockets que estão em 3º. Exato. Eles basicamente têm 34 vitórias. Timberwolves e Nuggets têm 36, Rockets têm 35, mas os Rockets estão à frente deles todos porque têm menos jogos, ou seja, e menos derrotas também, por consequência. Mas estes Lakers é tal cena, não é? É uma equipa que é o ataque, é o que o Luka Doncic, Austin Reeves produz, a defesa dos piores da liga, net rating negativo, e é isso. É tipo, é uma equipa que é muito que o Luka Doncic vai criando, vai fazendo, e depois tem, é verdade, na parte do clutch, foi curioso ter visto a malta na Magic Nation dizer, nós ganhámos aos Lakers no clutch, porque os Lakers tinham pai, só 1 ou 2 derrotas no clutch. Aliás, é uma equipa, os Lakers é uma coisa engraçada, que é, os Lakers quando ganham, a maior parte dos jogos, quando ganham, é no clutch, ou seja, é mesmo ali muito apertado, nos últimos minutos e não sei o quê, mas quando perde em double digit, basicamente. A maioria das derrotas. Perdem feio. Exato, acho que é das 20, salvo erro, não tenho. Das 23 derrotas que eles têm, acho que 18 ou 19 foram double digit, ou 10 ou mais pontos. É realmente incrível. E basicamente o que isto releva é uma equipa que tem excelentes estrelas, ou seja, uma equipa que de uma forma estranha, não obstante os claros problemas defensivos que a equipa tem, é uma equipa que muito poucas equipas nos playoffs vão querer apanhar pela frente, porque se eles, por algum milagre, conseguem manter o jogo apertado a nível defensivo, depois são perigosíssimos, porque têm inúmeros ótimos executantes. Por acaso, contra nós, não correu assim tão bem, pronto, houve ali uma indecisão
lança o Luka, lança o LeBron, lança o Luka, lança o LeBron e acabou por correr bem para nós, mas é raro. Se somos pensados bem, é muito raro. Tipo, ou seja, são uma equipa que, se conseguem manter o jogo apertado, são absolutamente intratáveis. A questão é que a defesa é tão má e a NBA hoje em dia ou seja, já é muito difícil defender bem na NBA moderna. Não é? Já é complicado. E está tão complicado de defender na NBA moderna, mesmo quando uma equipa tem bons procedimentos defensivos e bons executantes defensivos. Da maneira que a coisa está, pronto, não fica impossível ganhar a longo prazo. De jogo a jogo eles são perigosos, a longo prazo não são. Exato. E às vezes, lá está, a questão do clutch, que é muito por causa da qualidade individual dos jogadores que têm, que, lá está, depois até para a outra equipa fica muito difícil, porque no clutch há Doncic, há LeBron, há Austin Reeves, que já vimos, já nesta época e também na época passada, que consegue resolver jogos. Ficam assim um bocado complicado defender essa malta toda, e os Lakers também aproveitam-se, não é disso, não é? Que claro, pegam nesse medo que existe do outro lado e faz disso a sua arma, não é? Para ganhar os jogos no clutch, porque também tem essa experiência, digamos assim. Mas lá está, isto, exato, só que lá está, como estás a dizer, Quedas, e concordo, é insustentável. É insustentável, estás a viver nisso, e então pegar em contexto de playoffs, que acredito que os Lakers devem acabar, lá está, até por ficar neste top 6 ou até mesmo no 6º lugar, num confronto, uma série de lá está, de playoffs. Ok, podes ganhar um jogo ou outro, mas mais que isso não, ainda por cima somos já a Conferência Oeste, que apanhando Rockets ou Nuggets ou até os Timberwolves, olha, por exemplo, os Timberwolves que já apanharam no ano passado, fica muito, muito complicado. Prontos, fica muito complicado, mas pronto. Lá está. Dito isto, lá está, os Lakers é daquelas equipas quedas. Tal como o play-in, que acho que no play-in também acho que estamos de acordo. Qualquer equipa qualquer das 4 equipas de play-in, e eu meto aqui os Lakers naquele grupo de vão aos playoffs, mas é para picar o ponto, não é? E se calhar ganhar um jogo em casa, não sei o que, depois vão embora, não é? Vão para os playoffs para serem, entre aspas, perigosos, mas não muito mais do que isso. Exatamente. Muito bem, vamos Santinho. Vamos avançar aqui para outra equipa, que é os Timberwolves. Falando um bocado de irregulares, os Timberwolves, Quedas, é aquela equipa que nós já vimos este filme, não é? É aquela cena de uma equipa que altos e baixos, que perde jogos estupidamente, não é? E contra equipas que claramente os Timberwolves eram favoritos, mas depois tem exibições tipo vitória contra o Oklahoma City Thunder, vitória contra não sei o quê, ok, podem perder contra os Denver Nuggets, mas foi no prolongamento, tipo no jogo de Natal, ou seja, este tipo de jogos, não é? Que realmente eles mostram que realmente estão ali presentes, mas é um bocado isto, é um bocado coisa, mas é verdade, tocando em futurologia nos playoffs, esta equipa não vou cair na armadilha. Esta equipa é daquelas que realmente pode ser daquelas muito variáveis, não é? E acho que, eu não vou dizer que é um contender, mas é um pretender muito alto, e daqueles casos que eu acho que até pode voltar a repetir. Isto até tem questões também ali de encaixe de bracket, digamos assim. Eu acho que eles até, se caso conseguirem até subir até o pódio, e assim fugir um bocado do lado do jogo que já iremos falar, não é? Mas eu acho que este Timberwolves não me admirava nada voltar outra vez a ir para umas finais de conferência, sinceramente. Lá está, apanhando os Lakers, por exemplo, na primeira ronda, e apanhar uns Rockets, lá está, ou até uns Nuggets, que já tivemos uma série muito interessante passada entre os dois. Não me admirava nada desta equipa dos Timberwolves voltar a dar ar da sua graça e voltar a estar ali presente ali nas finais da conferência. Não achas, Quedas? Eu acho que sim. Eu acho que os Timberwolves são uma equipa curiosa, porque uma pessoa olha para a estrela dos Timberwolves, ou seja, quem perceba muito pouco de NBA, esteja a começar a ver, e começa a ver, tipo, ok, onde é que estão as estrelas maiores? Diz, estas, e não sei quanto.
alguém que imagine como jogaria uma equipa liderada pelo Anthony Edwards teria uma ideia muito diferente da equipa que é. Porque pensaria que isso é uma coisa tipo showtime, loucura, ataca toda a hora, e não é isso de todo que os Timberwolves são. O que os Timberwolves são é uma equipa, eles basicamente têm duas coisas que por norma resultam muito bem para ganhar muitos jogos, que é, eu vejo os Timberwolves como uma versão pior, mas semelhante no tipo de construção, entre aspas, dos princípios da equipa, com o Standard, que é, a base é a defesa. Eles começam por ser uma equipa que defende muito bem. Isso é onde eles assentam o seu jogo. O modo como defendem bem é muito diferente do modo como os Standard defendem bem, não é? Tipo, os Timberwolves é muito mais a defesa do garrafão feroz, que faz com que obriga a equipa a ajustar o seu jogo. Os Standard são muito mais pressão na bola constante, roubos de bola, muito mais dinâmico nesse sentido. Mas o que interessa é, são equipas que defendem muito bem. E são equipas que o grande fundamento é a defesa e depois tem uma estrela que ajuda a resolver quando o jogo está apertado. Porquê? Porque a defesa consegue-nos, olha, sem querer, perdoem-me, fãs de pausa técnica que odeiam quando nós só falamos dos Magic, mas eles têm um bocado o que os Magic querem sempre ter, que é alguém que resolva quando a defesa nos leva até... A defesa deixa o jogo apertado até aos últimos momentos. Depois é preciso alguém para resolver. O Standard tem isso no Shea, os Wolves têm isso no Edwards. Sendo que os Wolves são uma versão pior, né? não é bom, nem o Edwards é tão bom como o Shea, nem a defesa dos Wolves é tão boa como o Standard, mas é tipo, eu sou um bocadinho o Standard da Wish. É assim um bocadinho pior, tipo, é um bocadinho piorzitos. Mas um bocadinho piorzinhos não deixa de ser muito bom. Eles são muito bem treinados, o Chris Finch é um belíssimo treinador, com capacidade de pôr um bocado de não só domar as potenciais tendências do Edwards para começar a jogar um bocado à maluca, porque, mais uma vez, o Edwards é um jogador que tem os seus jogos em que lança muito, mas até é um jogador que joga muito dentro do sistema e isso é sinal de bom coaching, é o que é. E, ou seja, os Wolves, e voltando a isso, que é, os Wolves, como têm alguma falta de poder ofensivo, isso faz com que no decurso de uma temporada às vezes seja difícil ter ataque suficiente todos os jogos para conseguir ganhar os jogos, basicamente. Exato. Mas, estando eles na contenda, estando eles nos playoffs, e quando já não é preciso ser esta guerra de fricção de ganhar, tipo, tentar ganhar o máximo de não sei quantos jogos possíveis numa temporada cansativa, quando isso deixa de ser uma equação, e a única equação é ganhar este jogo à tua frente, nos playoffs, eles aí são muito perigosos, porque defendem muito bem e têm o Anthony Edwards. Continuam a ter alguns problemas, que é o Shea ainda assim tem um leque aceitável, bastante bom até, de segundas opções se a equipa meter simplesmente toda a gente em cima dele. Pois, os Wolves ficam um bocadinho mais curtinho, porque o Randall vai tendo os seus momentos, mas o Randall é um bocadinho aquela é o oásis da NBA. Porque quando é bom e muito bom, uma pessoa fica toda entusiasmada com o Randall e depois de repente chega ao fim dos playoffs tipo, pois é o Randall. Aconteceu outra vez. Fui desapontado outra vez pelo Randall. Exato. E é um bocadinho o que acontece sempre. Desde que não dependas, olha, fazendo mais outra comparação é o Randall é uma versão pior do que o James Harden é, por exemplo, nos playoffs, só que a diferença é que o James Harden é suposto ter a primeira opção e o Randall é suposto ter a segunda. Exato. Mas e o Randall, pronto, e mesmo assim o Harden nos últimos anos tem sido mais segunda opção e mesmo assim desaponta um bocado nos playoffs. Mas é um bocadinho a mesma lógica. Dito tudo isto, choca-me zero que, por exemplo, pudesses ver os Wolves das finais de conferência. Zero. Zero. Exato. É uma equipa que tem o seu valor. Eu no lado defensivo, que é o que temos visto, não é? E depois até se formos a ver a nível estatístico, realmente assusta quando a equipa não tem Rudy Gobert, porque torna-se das piores defesas da liga. São muito dependentes de um jogador, ou seja, nesse aspecto não são uma defesa tão equilibrada como a do Standard que eu falei. Exato, porque Randall é Randall, Naz Reid também não é um defensor, lá está, muita coisa, e depois no lado ofensivo às vezes vão muito à boleia do que o Anthony Edwards quer, porque há jogos que o Anthony Edwards também
está ali desligado, digamos assim. Mas pronto. Olha, está aqui outra pessoa que convidei com um bocado em atraso, que é o de Pedro, é o de Pedro Fonseca. Pedro Fonseca aí de tripladas. Pedro, tudo bem contigo já agora? Está tudo. Fogo, já não aparecia aqui há imenso tempo, pá. Exatamente. Já E não tinha há imenso tempo. tu escapaste da parte do... Embora nós tocamos no lado oeste, como tu sabes, era da parte do play-in e escapaste dos Lakers, ou seja, não vais falar dos teus rivais, não é? Também não tinhas assim muito para dizer. Imagina, eu estou contente. Eu estou contente porque os Celtics estão tão bem e enquanto os Celtics estiverem bem, eu estou contente. Acho que é sobretudo Ok. isso. Ok. Agora, Mas quanto ao Oeste, pá, realmente dá-me um bocado de pena que os Lakers tenham afundado tanto porque queria jogar contra eles, mas... queria jogar confronto, mas pronto. Pedro, estamos a acabar, lá está, tenho a falar dos Timberwolves, não é? Eu e o Quedas a falar de. Também, se quiseres falar um bocado dos Lakers, embora já tocámos com os Lakers, e acho que também és da mesma opinião que a nossa, que a defesa, claramente, é o que é, não é? E que os Lakers, que acho que também entra naquela categoria, juntamente com qualquer equipa do play-in, de categoria de vão aos playoffs para picar o ponto. Chegar lá, ok, ganhamos o jogo em casa e depois vamos à nossa vida, qualquer for, lá está, Timberwolves, Denver Nuggets, já iremos falar também a seguir, até os Spurs e os Oklahoma, epá, não há assim grandes hipóteses, mas destes Timberwolves, que é uma equipa que estava, não sei se tu apanhaste, é uma equipa que a defesa depende muito, realmente muito do Rudy Gobert na defesa, que depois no ataque, como o Pedro estava a falar, que às vezes a equipa Pedro Quedas, estava a falar que é uma equipa que às vezes tem ali algumas dificuldades, ela está, não tem assim tantas armas e que vai um bocado, como eu estava a querer dizer, vai muito à boleia do Anthony Edwards, que às vezes quando o Anthony Edwards está assim um bocado desligado, pronto, a equipa recente e depois também depende do modo como é que está o Julius Randle, mas gostava de saber da tua opinião deste Timberwolves, que também se concordas com a nossa opinião, que é uma equipa que nós não ficávamos chocados de voltar a fazer aquela gracinha de ir às finais da conferência, mesmo que seja esta conferência oeste. Opá, eu acho que... primeiro concordo. Segundo, acho que o Julius Randle é talvez o ponto de foco aqui, porque é muito complexa a capacidade dos Timberwolves poderem atacar, sabendo que não têm o mesmo Julius Randle que tiveram há umas épocas. Até porque o Randle, lá está, já no tempo dele em Nova Iorque, dava bons atributos a nível de spacing e a nível de capacidade de poder ter ali um lançamento de 3 pontos rápido e depois iniciarem a transição e acalmar um bocado as hostes, sobretudo quando eles estão a perder. Eu acho é que por acaso não estou a ver essa capacidade de surpresa. Acho que a Conferência Oeste mudou demasiado e há jogadores barra equipas que mudam demasiado. Por jogador refirma o Mbanyama, por equipas refirma aos Thunder e aos Nuggets, que vão direcionar bastante e limitar bastante a capacidade dos Timberwolves de poderem fazer essa gracinha. O que eu também não consigo compreender, mas isto aqui não vai tanto ao nível do basquetebol, vai mais ao nível de front office. Eu sinto que quando começaram a surgir aqueles rumores do Giannis, pouco se fez para proteger o Naz Reid. E o Naz Reid é um bom ativo nos Timberwolves. Lá está, novamente, não tem a ver com basquetebol, mas fiquei um bocadinho desiludido com a posição dos GMs, do GM, desculpem, e do front office de Minnesota. Quanto a Anthony Edwards, eu acho que o que o Anthony Edwards precisaria neste momento seria de alguém que conseguisse fazer aquilo que o Julius Randle não tem conseguido fazer tão bem, mais numa vertente de, se calhar, pick and pop, algo do género. Eu iria mais por aí, assim, de forma mais sucinta, acho que é um pouco isto. Ok. Só queria destacar o Jaden McDaniels está a ter uma grande época no lado ofensivo. O meu miúdo Jaden McDaniels a lançar 45% de triplo. Vamos ver se isto nos playoffs também seja assim, muito também agressivo no, lá está, no atacar o cesto e isso. Realmente está a ter uma evolução interessante nesse sentido. Um jogador que realmente ainda é. Quantos anos ele tem? Já tem 25, pensava que até era mais. Ainda era mais novo, um ano ou dois. Mas é uma equipa realmente de ontem divisão
que está a fazer papel de base, entras para a beira do Anthony Edwards e está a desenrascar, e lá está, essa pressão de base também deixa-me assim um bocado de pé atrás nesta equipa. Mike Conley, claro, aliás, Mike Conley foi o tal jogador que andou a ser trocado por não sei quantas equipas e depois voltou por via buyout aos Timberwolves. Foram buscar o Ayo do Suno, não é? Que é um jogador que ainda não está-se ali a encaixar ainda na equipa de Minnesota, mas acredito que vai ser um bom ativo, lá está, para a questão dos playoffs, e vai dar um bocadinho de tudo nesta equipa, o lado defensivo, um bocado de playmaking também. O lançamento, por acaso, em Chicago, ele estava a lançar muito bem, 45%. Vamos ver agora como é que vai ser aqui neste esquema aqui dos Timberwolves, mas é uma equipa realmente a ter em conta. Acho que não é daquelas que é tipo os Lakers, por exemplo. Não acho nada e acho que pode fazer realmente uma graça. Passando para o quarto lugar atualmente, que é os Denver Nuggets, uma equipa, olha, um bocado como os Phoenix Suns, até pior, se calhar até diria pior, a nível de azarada, a nível de lesões. Teve o Jokic lesionado, tem o Aaron Gordon que ainda está lesionado, o Chris Brown regressou há pouco e não está assim em grande nível, já agora o Jokic também não está assim em grande nível, mas também o Jokic, quer dizer, o Jokic não sendo o Jokic, ou seja, não está naquele nível de coisa, mas mesmo assim continua em bom nível. Mas vamos ter assim. Ou seja, não é nível Jokic que nós conhecemos, não é? Tipo, melhor jogador do mundo, inquestionável, não sei o quê. Mas mesmo não está nesse nível, está num nível, um ou dois níveis abaixo, não é? Que veio, que se apresentou depois da lesão. Mesmo assim continua a ser um bom jogador. Pá, E o Peyton Watson. vamos ser sinceros, só uma pequena interrupção. Neste momento, se olhares para os postos de todas as equipas da NBA, a única equipa que não queria substituir o seu posto atual pelo Jokic nesta forma em que está seria os Spurs. Ponto. Fim de conversa. É isso. Todos os outros diriam que o Jokic a jogar nesta forma, obrigadinho, pode ser. Portanto, não, claro que isso fala do nível do Jokic, mas pronto, é importante dizer que quando se fala em baixo de forma, estamos a falar comparativamente, relativizando, porque não deixa de ser tipo, muito, 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 muito bom. E já agora, só, se me permite, oh Cirilo, o mau nível do Jokic consegue dar carry nos Denver na mesma. Tanto ao ponto que, lá está, esta má forma leva-os ao quarto lugar e já se fala, se calhar a época não está a ser assim tão boa. Portanto, há esta questão, não é? É que o Jokic, mesmo nesta fase, estou a falar assim, menos boa, está a ter uma média de 26 pontos, 9 assistências e 14 ressaltos. E 51% de eficácia, lá está. Embora a eficácia, antes de lesão, a eficácia do Jokic era absurda. Era muito maior, claro. Era 60 e qualquer coisa. Agora baixou, agora baixou para 50,5, graças a estes últimos jogos. Mas mesmo assim, é um bocado como o Quedas diz. Mesmo neste nível, o Jokic lá está. Ninguém, toda a gente o queria, menos lá está os provavelmente os Spurs, por pronto. Exato. Pedro Fonseca, passando para ti agora em primeiro, este Denver Nuggets está a atravessar esta fase, não é? Que é verdade, quando não via Jokic, a equipa ressentiu, mas não foi assim muito, porque até quem aproveitou isso foi o Peyton Watson e o Jamal Murray, que até acho que consolidou o seu lugar para o All-Star, que, atenção, já antes da lesão do Jokic estava a ser muito falado, sei que, mas acho que depois da ausência ele afirmou que realmente, consigo até carregar bem esta equipa dos Denver Nuggets, obviamente do lado ofensivo, mas lá está, há questão de muitos jogadores de fora, lesionados e isso, mas não te fica aquela sensação que caso esta equipa realmente tenha aquele momento de as tropas todas juntas, todas saudáveis e começar aquela máquina assim a carburar, esta equipa torna-se, lá está, aquela principal, que já vamos falar, obviamente, das principais, juntamente com o Oklahoma City Thunder, das principais candidatas ao título? Sim, 100%. O que eu acho é que lá está, acho que não se... Não, até acho que se tem falado, na realidade. Acho que o nível que o Jamal Murray está a colocar nesta época, embora às vezes possa parecer inconstante, o que eu acho que também é um traço geral da carreira dele, na realidade, acho que a questão de ele ter sido All-Star dá-lhe outra confiança. Pelo menos noto isso durante os jogos. E eu concordo com o que estavas a dizer, quando o Jokic estava fora, os Denver acabaram por não ressentir tanto isso e acho que havendo Jamal Murray, havendo o Peyton Watson, que tem sido talvez a maior surpresa daquela equipa,
está a transparecer que os Denver conseguem poder aguentar-se na post-season. Eu lembro que os Denver Nuggets, pronto, na altura ainda com o Mike Malone e na altura em que ganharam o campeonato, jogavam com 8 jogadores durante os playoffs e sobretudo durante as finais, vá. E essa rotação de 8 jogadores é talvez das mais curtas que nós vamos encontrar na NBA. A maioria das equipas vai aos 9, 10 a jogar na post-season. E o oitavo, desculpa interromper, era o Jeff Green, que às vezes jogava Sim, exato. Se o jogo ficasse muito muito apertado, às vezes nem ou se jogava era 1 minuto ou 2. Se ficasse muito apertado. Sim. Era muito à base do Christian Brown e do Bruce Brown. Yeah. Eu acho que o regresso do Bruce Brown pode também impactar esta equipa, porque pode ser ele a dar aquela energia, a saltar do banco, embora por vezes o Bruce Brown também possa ser ligeiramente inconstante. Portanto, concordo. Acho que o Aaron Gordon tem feito um ano sólido também. E depois há um jogador que eu quero destacar, também muito pelo seu profissionalismo, embora eu tenha dúvidas que possa ser uma peça na post-season, que é o Spencer Jones, que eu acho que tem tido boas entradas e acho que tem conseguido dar bons minutos aos Nuggets. Exato. Spencer Jones, que também aproveitou-se. Diz, Quedas, diz. Eu queria só acrescentar uma coisa ao que foi aqui dito, não tenho muito a acrescentar, mas o que eu queria acrescentar é impressionantemente, porque era um jogador que tu antes não pensavas muito nele, mas o Peyton Watson, o teres o Peyton Watson na forma em que estava e o deixares de o ter, teve um impacto muito maior do que se calhar os próprios Nuggets estavam à espera, porque o Peyton Watson começou a dar mais à equipa, também em virtude de não haver Aaron Gordon, e foi preciso um bocadinho mais desse contributo do Peyton Watson, e está um bocadinho a fazer falta, pelo menos um dos dois, para dar esse músculo também ao lado do Jokic. E depois é a questão, em relação ao Jamal Murray, eu iria concordar com o que o Pedro Fonseca disse, mas com uma linha que é, eu acho que o All-Star não é tanto uma questão de lhe dar mais confiança, porque, para ser sincero, o Jamal Murray, tu podias pôr daqueles testes com o detector de mentiras e perguntavas, achas melhor que o Michael Jordan? E ele dizia que sim e passava o teste. Tipo, falta de confiança aquele homem nunca teve. O que já acho eu é um bocado aquele alento, e aquele alento jogo a jogo, porque o Jamal Murray, quando o jogo é a valer, entra, está ali, está tudo o que tem, e quando tem de jogar pela segunda vez contra os Sacramento Kings à noite, está tipo, epá, tem mesmo de ser hoje, tipo, não me apetece. Ele é um bocado assim, ele é um jogador um bocadinho assim, só lhe apetece jogar nos grandes momentos. E acho que o All-Star levou também, mas eu estou a dizer isto pronto, pela piada, mas também eu acho que o Jamal Murray até certo ponto não consegue compreender a importância que tem estes reps. Ele acha que basta de repente aparecer nos grandes momentos e chega. E às vezes dar tudo em todos os jogos até certo ponto ajuda também a ganhar esse músculo, a desenvolver essas rotinas. E estamos a falar de um homem que é um veterano e que provavelmente nunca desenvolveu totalmente essas rotinas. Continua a ser um jogador que passeia um bocadinho. Porque uma pessoa pensa, como é que o Jamal Murray, com o talento que tem, nunca foi All-Star? Mas se formos ver, ano após ano, tentarmos chegar ao momento em que era da votação do All-Star e pensarmos, o Jamal Murray este ano merece, ele quase nunca merecia. Quase nunca. Fosse por lesão às vezes, ou fosse porque simplesmente ele tendia a começar as temporadas super lento e depois ia crescendo. Este ano decidiu começar com um bocadinho mais de vigor e pronto, e lá teve o seu All-Star que tanto lhe faltava. Não sei se mesmo assim ele seria All-Star noutros anos. Estou a pensar um bocado em Guards no Oeste. Não acredito. Também teve alguma sorte de lesões. Sim, 100%. Sim. Aliás, os melhores casos desse Murray que foi em crescendo foi a bolha. Tivemos aquela versão da bolha dele. E foi no título também. No ano que eles ganharam o título foi o ano ele começou a ascender, digamos, o seu jogo e não é? E a malta ele teve vários momentos de decisão. Teve os momentos Kyrie, ele foi muitas vezes durante esse título, quase de forma, quase de forma igual, embora depois os outros jogadores sejam diferentes da equipa. O jogador que volta em meia resolvia jogos nos últimos momentos e depois, se calhar, passava outros jogos, passava completamente ao lado e era capaz de, no jogo a seguir, de não fazer nada.
mas mais vezes do que não estava ali a resolver jogos. Ele nesses playoffs do título teve incrível. Exato, aliás, se houvesse o prémio na altura de finais de conferência, que foi contra aqueles Lakers, não é? Que eles varreram, eu acho sinceramente que não sei se o Jokic ganhava. Porque o Murray, cuidado, estava Na série, Na série final, contra os Lakers. na final já não houve Sim, sim. questão, mas, Sim, mas antes, sem dúvida. Sem dúvida. sim, contra os Lakers. Era isso que Ou eu ia seja, dizer. a Finals MVP da conferência, digamos assim. Na É o conferência. prémio do Magic. Yeah, ou seja, eu acho que aí, sinceramente, ele provavelmente ganhava aquilo. Embora o Jokic, Sem era o dúvida, e Jokic, até- atenção. Mas, yeah. Não, e até porque não esquecer que eles às vezes com esse prémio também, ou seja, os votantes arriscam menos no prémio de MVP das finais do que arriscam nos outros. Sim, No prémio concordo. das finais tendem a ser mais conservadores. Tipo, mesmo que, tipo, se há dois jogadores que tiveram muito bem numa equipa, se um deles é claramente melhor, dão a esse e não inventam. Para não haver depois aquelas cenas retroativas em que pensamos, epá, se calhar o Curry devia mesmo ter ganho aquele MVP e pronto. Se calhar votar no Iguodala foi uma cena um bocado hipster. Mas pronto. Depois às vezes a história, tipo, pronto, faz-nos repensar nessas coisas. Eles nas finais de MVP tendem a ser mais conservadores. Nas finais de conferência dá para ser um bocadinho mais criativo. Aliás, eu estou a ver agora 32 pontos e meio de média, 5 assistências e meio, 6 ressaltos e meio, quase 3 roubos de bola, a lançar 53%, 41% de triplo, 95% de lance livre. Pá, acho que ia ganhar. É absurdo. Foi uma série absolutamente incrível. Não, e com diversos ou game winners ou lançamentos decisivos do clutch, ou seja, nem é só os números como um todo, é os grandes momentos também. Foi tudo. Está incrível. Exato, game winner no jogo 2, acho eu. Acho que foi, sim, foi o jogo 2. É realmente incrível. Mas, Quedas, dos Denver Nuggets, também fica aqui a última questão. Também posso depois passar para o Pedro uma questão rápida. Esta equipa dos Denver Nuggets, estava a falar de equipa em si, nos anos anteriores, um pouco como o Pedro estava a dizer, era uma equipa de rotação de apenas 7 ou 8 jogadores porque tinha aquela malta jovem, lá está, tal como ano passado, que esta equipa era aquele 5 titular e depois o banco era de Andre Jordan, Reggie Jackson e aquela malta mais, ou seja, dependia muito daquela malta jovem, lá está do Watson, do Zach Nenagis, do Strotter, isso. Agora esta equipa, lá está, voltando à questão, se tiver toda a gente saudável, tu tens ali uma rotação de 8 jogadores realmente confiável, tipo o Valanciunas é melhor que o de Andre Jordan, não é? O Tinado Way, Bruce Brown, não é? Ou seja, e agora com este Peyton Watson, aliás, até digo, acho que já temos novos jogadores realmente até confiáveis, não é? É isso, e essa que é a questão que é, os Nuggets foi um bocadinho aquela cena frustrante para os Nuggets, né? Tipo, eu até aprecio a equipa, mas não torço por eles, portanto é frustrante certamente mais para os fãs. Mas o que eu ia dizer é um bocadinho frustrante porque eles fizeram um esforço considerável para passar de 6 jogadores de rotação que podem estar em campo para 9 jogadores de rotação para estar em campo, mas depois passaram a época toda com pelo menos 3 gajos lesionados. Ou seja, voltaram a ter apenas 6 jogadores de rotação durante a temporada quase toda, porque está sempre ali uma mão quase cheia de gajos lesionados e tipo, um volta e o outro lesiona-se, um volta e o outro lesiona-se. O Peyton Watson acho que será especialmente irritante para eles, porque o Aaron Gordon é incrível, o Peyton Watson só tem de ser um suplente aceitável. O Aaron Gordon lesiona-se, o Peyton Watson sobe imenso de nível, torna-se um jogador de rotação importantíssimo para a equipa e depois lesiona-se também. E eles, tipo, que mais é que podem fazer? E mais uma vez, tudo depende. Muitas destas lesões que eles têm não são de até ao final da temporada. Ou seja, são todos jogadores que podem regressar ainda a tempo de dar o seu contributo. E se estão todos disponíveis, esta equipa é obviamente perigosíssima, porque ainda por cima a equipa dos Nuggets está muito calibrada para oferecer tudo o que o Jokic não consegue dar. Só que pronto, se não conseguem ter uma rotação que permita ao Jokic pelo menos respirar alguns minutos durante o jogo, porque nem é só os minutos que o Jokic joga, porque o Jokic é um jogador com bastante, para o tamanho que ele tem, e tu olhas para um jogador como o Jokic e parece ali um tronco com pernas a andar de um lado para o outro, e tu presumes que ele vai ter uma resistência física e estamina muito menor do que tem. E a verdade é que o Jokic tem muito boa resistência física e é um gajo que, não sendo veloz,
passa o jogo todo a correr sem grande dificuldade. O problema dele não é ficar a respirar fundo, é o ter de fazer tudo. É só o descanso dos minutos em si, é o quando está em campo, né? Tipo, os 35 minutos que o Jokic está em campo não são iguais aos 35 minutos que o Jamal Murray está em campo. Não é? O Jamal Murray tem muito mais momentos de ainda assim algum descanso enquanto está em campo. O Jokic está sempre envolvido em todas as jogadas, sempre. Está sempre ativo. E mesmo na defesa também. E o problema é que, se não está, a equipa implode por completo. Eles têm muita dificuldade em ter um plano B, e esse será sempre o calcanhar daqueles dos Nuggets, mas o Jokic é tão bom que eles basicamente só têm de tentar sobreviver alguns minutos sem ele, e alguns minutos em que ele está em campo, mas tipo, dar-lhe algumas jogadas em que ele possa fazer só tipo uns bloqueizinhos para não ter de fazer tudo. E se eles conseguirem dar-lhe esse descanso, candidatíssimos ao título, como é óbvio. Exato. Muito bem. Passando agora para os Houston Rockets, uma equipa, falando de lesões, teve a lesão, pronto, já é mais sabida, do Fred VanVleet, não é? Que já foi no início da época, que eu acho que agora, lá está-se a sentir um bocado isso nessa questão de base, na criação do jogo e até do lançamento, mas já iremos discutir mais isso. E agora, recentemente, embora já foi algumas semaninhas, mas do Steven Adams, do tal boss ou master rebounder, não é? Um jogador que ganha ali ressaltos ofensivos como ninguém ganha, basicamente, só tipo Mitchell Robinson, não sei o quê, que estão no nível dele. E esta lesão do Steven Adams tem tido repercussões, porque a equipa do Houston Rockets estava até com... Lá está o Steven Adams, quando estava saudável ali com a equipa, estava ali no pódio, digamos assim, do rating ofensivo, e agora está a cair. E até atualmente estão em nono. Estava aqui a confirmar. E não só, pois, ok, tivemos aquelas situações todas do Kevin Durant nas redes sociais, mais um episódio de Kevin Durant nas redes sociais, no Twitter, nas suas burn accounts, mas pronto, é o que é. Mas que, passando para ti, Quedas, esta equipa de Houston, que depende muito do Kevin Durant, que é o abre-latas desta equipa. É claramente o abre-latas desta equipa, que acho que até o próprio Ime Udoka ainda não encontrou, agora com esta perda do Steven Adams, está ali um bocado à nora, qual é o melhor 5 para meter, porque agora tenho o Donovan Finney-Smith, ou tenho o Rich Shepard, ou o Tari Eason, está ali muito, muito indeciso, não é? Que pronto, titular vai ser obviamente o Amen, o KD, depois o Sengun, não é? E depois o Jabari. Mas depois há aquela indecisão que eu noto mesmo em campo do tal quinto, de que ele fica ali, claro que, por exemplo, se é preciso um bocado de lançamento, de spacing e até de playmaking, tem o Rich Shepard, que está a tapar um bocadinho esse tal buraco do Fred VanVleet, digamos assim, mas se precisa do lado mais defensivo tem o Tari Eason, que também dá aquele lançamento triplo no canto, não é? Mas mesmo assim é uma equipa que realmente está ali um bocado aos soluços, não é, Cadas? Que na defesa está-se uma equipa aí meio doca, não é? De pressão, e depois lá está, tem jogadores que realmente, principalmente o Amen Thompson, não é? Dos melhores defensores da liga, mas que no ataque está ali muito aos soluços, não é? Muito dependente do que o Kevin Durant faz e até do que o Sengun faz, não é? Sim, o que na verdade tipo, infelizmente é quase impossível seres assim tão diferente na NBA, mas o Ime Udoka saliva pela remota possibilidade de ser possível meter uma equipa como eu verdadeiramente gostaria, que era o Amen Thompson na point guard, para aí tipo o Tariissa na shooting guard, seja uma equipa só mesmo de gigantes, tipo o Amen Thompson ser tipo o gajo mais baixo em campo da equipa. Isso era aquele saliva, uma equipa mesmo bruta, que é obviamente um line-up que tem muito potencial tipo, em minutos, né? Dá para jogar alguns minutos assim, pessoalmente se estivermos mesmo a querer deixar a outra equipa com toda a gente cheia de nódoas negras, mas não é obviamente sustentável durante uma temporada, uns playoffs, até mesmo durante um jogo inteiro. Eles continuam a ter obviamente um problema, têm alguns problemas na construção do jogo. Eles tentam tornar o Sengun no Jokic e ele vai fazer o seu melhor e é um excelente jogador,
mas não, obviamente não tem, sendo bom e sendo muito bom e potencialmente utilizável nessa capacidade, não é a mesma coisa. Eles têm um bocado de ir buscar este playmaker e um bocadinho a toda a gente. Um bocadinho aqui do Amen Thompson, um bocadinho do Şengün, um bocadito às vezes do Durant. O Jabari Smith é um jogador que até tem tido uma época bastante boa, mas não é um playmaker de todo. É um gajo que está lá para lançar alguns triplos, ganhar alguns ressaltos e defender bem. É essa a tarefa dele, ele cumpre muito bem e não há que estar a pedir mais dele, é isso que ele está lá para fazer. Mas eles têm de facto esse problema de criação de jogo, ou seja, quando o jogo aperta, tem muita dificuldade em construir e, por exemplo, nos playoffs, uma equipa como, por exemplo, o Standard, com a capacidade que tem de pressão na bola, são incrivelmente perigosos para uma equipa como os Rockets, quando os jogos começam a apertar e as faltas não são assim tão marcadas, tipo, é muito perigoso. O que é que eles têm de muito bom? É, naquilo em que são bons, são quase imparáveis, porque são uma equipa muito alta, muito musculada, que castiga as outras equipas do garrafão, castiga-os completamente, e depois, o que é que lhes faltava? Faltava-lhes eles têm, como falámos já com outras equipas, que é ter uma equipa construída para tornar o jogo tight, para tornar um jogo renhido. Não sou uma equipa que vai dar... Sou uma equipa que está construída para tornar o jogo renhido. E depois precisavam de alguém que resolvesse. E nisso, com toda a sua idade e com todos os burner accounts que tem de gerir ao mesmo tempo, que não é fácil, né? Tipo, somente um gajo de tipo isto com... Eu hoje em dia já mal consigo responder aos WhatsApps dos meus amigos, quanto mais gerir burner accounts. Eu sou tipo 5 anos mais velho que o Durant, só, tipo, isto custa a qualquer um. Mas pronto, né? Tipo, o Jokic carrega os Nuggets, está mal das costas porque carrega os Nuggets, o Durant está mal das costas porque carrega tipo powerbanks gigantes a toda a hora para manter todos os seus telemóveis com burner accounts ativas. Mas tirando essas prejuízos, o que é que ele é? Ele é um jogador que mete a bola nas mãos no momento decisivo e até o momento em que ele começar a falhar, eu vou acreditar que a bola vai sempre entrar, porque é o Kevin Durant. Isso ele nunca perdeu e nunca vai perder. Ele já não tem essa capacidade de dominar um jogo do princípio ao fim como tinha quando tinha mais pernas, mas depois de tudo feito, depois do jogo todo jogado, faltam 5 segundos e é preciso alguém ter um lançamento. Ele continua a ser, à vontade, um dos melhores em toda a liga, a quem podes dar a bola, resolve, mete a bola lá dentro do cesto. E isso é crucial para uma equipa como os Rockets, pessoalmente para uma equipa, porque nesta liga, uma equipa, o jogo ofensivo de uma equipa, aliás, por exemplo, eu agora vou dar o exemplo a final do ano passado é paradigmática nos dois modos de construir uma equipa. A nível de ataque, tu ou tens uma estrela que faz toda a equipa jogar muito bem, estilo Haliburton, estilo Jokic, e que não é tanto, e que decide dessa forma, o modo como essa equipa decide é todos jogam, todos estão disponíveis e tu não sabes bem de onde é que o perigo vem, é isso que torna essas equipas perigosas, e depois tens uma equipa como o Standard, em que tu sabes exatamente onde veio o perigo, mas não há como parar. Faltam 5 segundos, metes a bola naquele gajo e não há grande coisa que possas fazer. E portanto a única hipótese de ganhares é tornar o jogo não renhido, é ganhar por mais pontos do que seja possível esse jogador marcar no fim. Os Rockets tinham o estilo de equipa que os Standard são, mas faltava-lhes o decisor. E o Durant dá-lhes um decisor, não é um Shea de todo, não carrega uma equipa como o Shea carrega, já não é isso, ainda é muito bom, já não é isso, mas dá muito jeito ter um jogador como o Durant no fim. Dito isso, eu continuo a ter tantas suspeitas dessa capacidade dos Rockets de aguentarem ofensivamente um jogo de princípio ao fim, que destas equipas todas que estão ali na bolha por serem contenders a oeste, é provavelmente aquela que tem um bocadinho menos confiança. Exato. E eu até diria, se tivéssemos, lá está, e pegando para ti, Pedro Fonseca, aqui, lá está, bela análise aqui do Quedas, que também, lá está, concordo com o que ele disse. Não fica a sensação que realmente, se não houvesse estes azares, não é? Fred VanVleet e o Steven Adams, se calhar com estes dois e saudáveis e jogar o bem que nós conhecemos,
esta equipa provavelmente poderia estar melhor, até a nível de classificação. Quer dizer, classificação, eles atualmente estão em terceiro. Podiam estar ali mais perto, pronto, ali dos vizinhos ou rivais dos Spurs, não é? Ali na luta de segundo lugar, mas não achas que estaria ali na linha de contender assim mais firme, digamos assim? Ok. E já agora, Cirilo, deixa-me só avisar, vou ter mesmo de sair daqui a Ok. 1 minuto e meio, 2, mas 3 notas rápidas. Então, respondendo à tua pergunta, não acho, por acaso não acho. Ok. Embora havendo Durant e Durant tenha estado bem, não acho mesmo que os Rockets fossem contenders. Acho que eles estão. Acho que foi criado demasiado hype ao início, que não era totalmente injustificado, atenção, sobretudo havendo jogadores de rotação, não só Fred VanVleet e Steven Adams, mas também Amin Thompson, também Tari Eason, também há bocado estávamos a falar do Jeff Green, não sendo um jogador de rotação, sendo muito mais um role player que joga assim menos tempo. Também não deixa de ser importante. Acho que o Şengün tem ajudado a carregar os Rockets nas noites mais difíceis. Acho que o Durant, até falhar, continua a ser um jogador super reliable. Mas nunca vi os Rockets tão contenders, inclusive como os próprios Nuggets, mesmo com a sua rotação curta. Portanto, esta é a primeira nota rápida. Já agora, se me permites, vou só saltar para o Standard e para os Spurs, só dar aqui 2 Força. notas, uma para cada. Quanto aos Spurs, acho que o Stephon Castle e o Keldon Johnson continuam a ser bastante importantes na equipa, obviamente para lá daquilo que o Wembanyama faz, e acho que os Spurs não precisavam todo do Jeremy Sochan, ou não sei como é que se diz o nome dele, na realidade. E por último, quanto aos Thunder, eu acho que a grandeza dos Thunder não está nos 3 grandes, digamos assim, Jalen, Shea e Chet. Acho que a grandeza dos Oklahoma City está mesmo nos outros jogadores, como o Cason Wallace e o Aaron Wiggins, que numa noite em que 5 ou 6 jogadores dos OKC estão lesionados, tornam-se melhores. Nas alturas em que o AJ Mitchell estava muito bem e levava a equipa um bocado às costas em certos jogos. E depois é a questão de que não falha ali quase nada. Eu estou bastante impressionado com os Thunder, inclusive na questão de terem conseguido um jogador como o Brooks Parnizer, que é um jogador que é claramente um jogador de rotação, mas tem jogos em que eu olho para ele e penso, este rapaz tem um futuro na NBA. Se não for nos Thunder, se for trocado um dia como o Usman Dieng foi trocado para Milwaukee, terá um futuro de certeza. E é isso que me impressiona nos OKC Thunder. E desculpa ter que sair assim tão de Não, repente, mas tem mesmo de ser, desculpa. não faz mal e obrigado, Pedro, aí pela tua participação e Nada, apresentação. já tinha saudades de passar aqui. Pá, obrigado. Um abraço também para o Pedro Quedas. E pronto, e vamos nos voltar a ver em breve. Ok, obrigado, Então vá, Pedro. um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pedro, deixando aqui a deixa do Pedro Fonseca, vamos então falar aí dos dois últimas equipas, não é? OKC e Spurs, que muita gente, aliás, nós temos visto esta época, cada confronto deles parecia uma coisa, não é, especial, até uma espécie Exato. de final de conferência antecipada. Duas equipas que até algumas coisas têm muitas semelhanças, não é? Equipas fortes no lado defensivo, e não é só que os Spurs, é verdade, ok, tendo o Embanyama, obviamente, é um grande fator defensivo, obviamente, mas eu queria destacar também nos Spurs que não é só o Embanyama, não é? Nível defensivo, claro que o Embanyama é o pilar de tudo, não é? Mas o Castle, não é? Que realmente tem-se mostrado um belo defensor de ponto de ataque, de perímetro e isso, não é? E depois outros jogadores, tipo, mesmo aqueles jogadores que não são assim tão falados, digo o Champagne que também não se compromete para o defensivo, o Harrison Barnes também lá está com a sua experiência, também dá, o Devin Vassell que também é ativo, vamos dizer assim, não é um grande defensor, mas é um jogador assim, não é um jogador negativo do lado defensivo. Se calhar ali daquela malta principal, o Fox, pronto, que é conhecido por não ser assim um grande defensor, não é? Mas estes Spurs que realmente têm esta questão defensiva, não é? Que no ataque eu tenho ali algumas questões que eu estou a ver um Embanyama que levou ali, curiosamente, nos jogos aqui desta semana que passou, ali um bocado de porradinha ali dos Detroit Pistons, mesmo assim conseguiu vingar e até fez 6 abafos e fez uma prestação muito, muito boa. Mas este Spurs, tal como estavas a dizer no início do episódio, é uma equipa muito jovem, que para a questão dos playoffs, se calhar vai acontecer, olha, como por exemplo com a coisa que aconteceu com o Oklahoma City Thunder, que vão ter a sua estadia, mas que vão levar aquela pancada, ou aquela coisa de realidade de, não é?
aquela tal primeira viagem, não é? Primeira viagem de playoffs que normalmente uma equipa não vai logo direto para uma final ou para o título, não é? Sinceramente, o Spurs é uma equipa que vai estar lá, que acredito que vai ganhar uma ronda, tenho quase a certeza, não é? Ainda por cima, apanhando provavelmente qualquer equipa, estando em segundo e acabando ficando em segundo, deve apanhar qualquer equipa do play-in, e acho que deve passar, lá está, pelo menos uma ronda, depois a seguir, aí vai dependendo dos matchups e essas coisas todas. Mas este Spurs é uma equipa, num confronto contra o jogo Oklahoma City Thunder, vai ser muito engraçado, e eu percebo o hype que estão a dar, não é? Sim, obviamente que não é sem precedentes, mas é muito raro uma equipa tão jovem e acima de tudo, pronto, não é só uma questão da juventude dos seus executantes, é a juventude também de experiência de grandes momentos que avança assim tanto. Quando estavas a falar há bocadinho dos veteranos dos Spurs, muito levemente, estávamos aqui a falar antes de começar, que é o Spurs tem alguns veteranos e quase todos são veteranos de periferia, mas depois tens o De'Aaron Fox, que essa é a parte que se calhar assusta nos Spurs, que é o De'Aaron Fox, não estando a jogar mal de todo, não está bem a jogar ao nível que já jogou. Há ali um bocadinho uma tentativa de como encaixar bem o jogo dele aqui neste Spurs. É o off-ball dele. Eu acho que às vezes quando ele está muito tempo off-ball, ele fica ali meio perdido. Fica um bocadinho sem saber o que fazer. E isto torna a coisa curiosa, que é, se isto são os Spurs a não saberem muito bem o que estão a fazer, o que achar que vão ser quando souberem. E eu acho que os Spurs têm dois caminhos de melhoria relativamente óbvios, que é, ou conseguem, com mais tempo ainda para melhorar estas rotinas, integrar totalmente o Fox integrar ainda mais o Fox no fluxo ofensivo da equipa e passar a ser aquele Fox e Castle como, ali um duo dinâmico a titular e o Dylan Harper a substituir qualquer um deles e a manter aquilo a fluir, que já é muito bom, ou então usa o Fox como moeda de troca para ir buscar jogadores mais em wings, que é uma posição em que estão um pouco mais escassozinhos, small forwards e power forwards, tipo, a rotação deles é um bocado o que é, mas a coisa é, uma pessoa olha para o plantel dos Spurs e vê talento, sim, mas não vê um talento tal que tu penses, claramente isto é uma equipa para estar com 41 vitórias e 16 derrotas já, assim, a parvoíce com o que eles estão. Eles estão claramente a jogar acima do seu previsto talento, porque não só o Wembanyama é um jogador absolutamente absurdo, pronto, é o que é, ele é absurdo, mas a escolha do Castle foi assim inacreditável, né? Foi uma escolha em cheio. Exato. Porque o Castle passou de um jogador que eles não sabiam muito bem o que fazer com ele, no espaço tão pequenino, né, da sua entrada na NBA, para ser um jogador absolutamente crucial para a equipa. E mais, e estamos a falar de uma equipa de Spurs que é bastante boa, ao mesmo tempo que tem, por exemplo, algumas deficiências claras a nível de ataque, a nível de lançamento, por exemplo, tem algumas deficiências, não são uma equipa que vá assustar imenso pelo seu lançamento. Exato. Mas o que tem é uma série de bases ultra rápidos para atacar o cesto, a jogar à volta de um dos postos mais talentosos que a Liga já viu. E o Embi é daquelas coisas que uma pessoa olha para o que o Embi está a fazer e o Embi está a ser um bocado o que o Duncan era para outras versões dos Spurs, mas fala de uma forma, diferente. O Duncan também jogava numa era diferente, com expectativas diferentes, um jogador daquela posição. Mas mesmo hoje em dia, mesmo com uma maior fluidez no que se pede de jogadores de posição a posição, até mesmo gajos que jogam a poste, mas não têm bem a altura de poste, tipo Bama Adebayo ou coisa assim do género, nenhum deles tem o drible que o Embi tem, e o Embi no All-Star Game foi gritante
que sempre que o Embiid estava ao lado de outros postes e naquelas fotos de equipa e tu pensas, espera lá, ele já está registado como 7'4 ou 7'5 e não é descabido que ele seja mais alto ainda que isso. Porque é absolutamente ridículo o quão grande ele é e o que ele faz. E, de facto, falar destes Spurs também é falar quase do privilégio que é ver o Embiid jogar, porque, de facto, falando dos jogadores que não têm... Falámos há bocado do Kawhi como um jogador que não tem deficiências no jogo. O Embiid ainda não é isso, mas basicamente vai ser isso. Porque não há absolutamente nada, porque o Embiid, uma coisa que tinha ao início era que naquele esforço bom, bem inteligente de melhorar o lançamento exterior, ele não estava a treinar tanto os movimentos no interior. E de repente este ano aparece com um low post game absolutamente absurdo. E nem é só o meu braço é muito grande, vou afundar por cima de ti sempre. Não é só isso. Mesmo a nível de movimentação, a nível de fintas com o corpo, ele de repente tem um arsenal de movimentos no low post gigantes, arsenal esse que lhe permite não ter de depender da força que não tem. Tanto que quando se faz um bocadinho um protótipo do tipo de jogador que o Embiid deve almejar a ser, o Embiid é daqueles gajos que não deve querer ser o Shaq, deve querer ser o Olajuwon. Ou seja, usar essa maleabilidade que tem no corpo para fintar os postos mais lentos. E a verdade é que ele consegue fazer isso com quase tudo. E contam-se, não é pelos dedos das mãos, contam-se pelos dedos das mãos de um gajo que perdeu não sei quantos dedos num acidente com fogo de artifício, os gajos que genuinamente conseguem dificultar a tarefa do Embiid como defensor devido à fisicalidade com que jogam. E é muito estranho, mas é tipo, tens para aí o Zion Williamson, que genuinamente o Embiid não sabe muito bem o que fazer com o Zion Williamson. É um jogador que ele tem mesmo dificuldade em lidar. Mas é tipo ele e pouco mais. Que consegue genuinamente aquele medo que todos tinham de falta de força que ia prejudicar o Embiid. São muito poucos os jogadores que o conseguem castigar com isso. Até certo ponto o Jokic consegue usar o seu físico, mas também o Jokic usa o seu físico contra todos os postos. Não é por pôr mais uns quilinhos que o Embiid de repente vai ficar o Jokic. Portanto, não é por aí. E de facto essa equipa é uma equipa que não tem o talento no papel que tu imagines que vai ser um grande contender, mas está tão bem construída e pensada à volta de uma estrela incrível como o NBA que, é daquelas coisas que é lesões e vergonha é a única... Tipo, algumas lesões e tipo vergonha de estar a dar esse estatuto tão cedo é a única razão porque o Embiid não está mais ainda na conversa para MVP já este ano. Eu acho que este vai ser, lá está, o Embiid, que eu acredito que é um jogador que realmente as equipas à volta já andavam a estudar, mas acho que agora vai ser um caso de estudo mais a sério, que é como é que vamos travar, como é que travar, obviamente, no lado ofensivo, que realmente, como estás a dizer aí bem, ainda não é um Jokic, mas já há coisas que ele faz que não é normal. Não é normal driblar, até criar lançamento e fazer step back 3 e não sei o que, é uma coisa absurda, post moves e não sei o que, e também explorar no lado defensivo, não é? Que temos visto aí já, por exemplo, até os Pistons, jogando neste jogo dos Pistons, ali a tentar ali meter mais fisicalidade, não é? Não só no lado, quando o Embiid estava no lado ofensivo, como também no lado defensivo, não é? A mostrar ali um bocado mais físicos, digamos assim, e eu acho que vai ser um belo caso de estudo que, claro, as equipas vão ter em conta, porque, como nós estamos a dizer, é um jogador que já é um jogador dos melhores do mundo e que este ano aliás, até pode ser realmente depende da questão daquelas questões todas dos jogos e não sei o quê, que é verdade que ele ainda está ali no limite, mas pronto, o Shea atualmente ainda está lesionado, não é? O Jokic já está a um jogo apenas de cair fora e pode ser o Wembanyama, não é? Embora também tenha-se falado muito do Cade, também do Cade Cunningham, mas pronto, isso é um bocado sonho americano, não é? Isso é o sonho americano de finalmente vamos quebrar aqui o outro americano e vai ser outro americano a ganhar finalmente o rei do prémio. Exato. Eu acho que eles secretamente fingem que o Shea é americano só para não, tipo, na cabeça deles, tipo, não, o Shea serve, é americano.
ninguém tem de saber que ele é do Canadá. Exato. Para todos os efeitos, nós adotamos como americanos só para não ser o raio dos europeus a ganhar todos os anos. Exato. Mas eu vejo esta equipa realmente a ser engraçada nos playoffs, só que no lado ofensivo é realmente onde deixa-me aqui algumas dúvidas. E se calhar o próprio Wembanyama vai ter que acontecer, que vai ter que ser ele a carregar um bocadinho as coisas, de ter que ele assumir mais, lançar até mais vezes com o normal, digamos assim. Eu acho que e ter que ser resolvido com ele em campo. Embora ok, há ali outras armas assim, lá está o De'Aaron Fox e não sei o quê, mas lá está. O De'Aaron Fox que sim encaixa bem na equipa, mas eu acho que a melhor fase de De'Aaron Fox é quando não há assim, havia ali algumas ausências, não é? E ele aí tinha mais usage, tinha que ser ele mais os tipo 4 lançadores à volta dele ou 3 lançadores à volta dele, e ele era mais na sua praia. Claro que atenção, mesmo com esta malta já aconteceu os jogos do clutch, ele a decidir, a meter lá, por exemplo, outro jogo com a Macedônia, ali um jogo ou outro que portou-se bem, mas não é muito a praia dele, lá está, estar em off-ball não é muito a praia nesse sentido, e lá está, e o Wembanyama no Sabonis, por exemplo, não é? Não é um jogador estar ali em end-offs, to main games, e não sei o que, só com ali o foco do ataque ser assim, mas pronto, vamos ver como é que vai ser aqui o futuro aqui dos Spurs. E agora acabando em Oklahoma, que também tem tido problemas de lesões, somente o J-Dub, não é? O Jalen Williams, que realmente falhou aquele primeiro mês, salvo erro, da época, e depois então regressou e viu-se que não estava ali muito bem, entretanto agora está de fora e até está a lidar com 2 lesões, salvo erro. Outra vez a do pulso e acho que é o hamstring, salvo erro. Depois tem algumas ausências, o Caruso, mas o Caruso é o típico jogador que está ali, não é? Daqueles, parece aquele meme do Dragon Ball, não é? O Son Goku ali na máquina, não é? E depois, quando for chamado, ele vem com tudo, não é? Isso acontece, estou a dizer isso porque já aconteceu isso no ano passado, em que ele também, exato, só jogou 54 jogos no ano passado. O Caruso, a questão é, o Caruso, o Caruso é muito bem utilizado pelo Standard, que é o Standard, mais do que qualquer outra equipa até agora, compreendeu o valor do Caruso, que é, se estás a usar o Alex Caruso durante 30 e tal minutos, estás a perder o potencial dele, que é, ele é infinitamente mais útil a jogar entre 15 a 20 minutos por jogo, mas em que durante esses 15, 20 minutos de jogo que ele está em campo, ele é uma bola demolidora por completo na defesa, que às vezes também ajuda no ataque. E onde os Standards são muito inteligentes, vamos ser sinceros, a estratégia do Standard este ano é exatamente a mesma que o ano passado, é um bocadinho a equipa que ganha não se mexe, porque exato, a lógica é a mesma, que é, eles têm alguns bons executantes, um trio de estrelas cheio bastante acima, mas depois de Jalen Williams e Chet, que garantem alguma produção ofensiva razoavelmente consistente, venha de um ou dois desses três e está mais ou menos garantido. O Shea garante sempre, e basicamente eles para estarem bem no ataque precisam, o Shea vai sempre jogar bem, e basicamente se um dos outros dois está a jogar bem, não há muito que possas fazer. Se estão todos a jogar bem, dá tareia. Mas basicamente eles têm essa garantia. E depois o resto da equipa, eles basicamente jogam com rotações de hóquei no gelo, que para quem não acompanha muito o desporto, no hóquei no gelo os jogadores estão sempre a entrar e a sair, para se manterem frescos. E na NBA não é fácil fazer isso, ter a confiança, porque basicamente, se pensares bem, os outros dois jogadores, o Lu Dort joga um bocadinho mais minutos, mas não é um crucial da rotação, mas para além do Shea, o Jalen e o Chet, que jogam um bocadinho mais minutos, todos os outros jogadores estão constantemente a rodar, a entrar e a sair, seja por razões estratégicas, porque contra um momento em que queres um bocadinho mais criar pressão no garrafão, metes o Hartenstein a poste e passa ao longo, por exemplo, para power forward. Mas se queres simplesmente destruir por completo a construção ofensiva da outra equipa, metes tipo um trio de bases ao lado do Shea, ou seja, às vezes aquelas equipas que eles têm, que é tipo o Chet e o Jalen Williams a power forward, o Shea a base, e depois metem 2 point guards ao lado, só mesmo tipo o Cason Wallace e o Alex Caruso, e é uma daquelas defesas absurdas e não tens de fazer nada. Se queres triplos, vais para o Wiggins, vais para o Isaiah Joe. Ou seja, eles têm um bocado tudo o que precisam, só que em vez de precisar de uma estrela que faça isso,
Eles têm as suas estrelas a fazerem o seu papel de estrelas e todo o resto do plantel está sempre pronto a entrar para dar, em vez de 30 minutos de médio calibre, estão todos dispostos a dar aqueles 15 a 20 minutos do mais alto calibre possível. E logo, é por isso que tens uma equipa tão boa, que é tens uma equipa que, para além das suas estrelas, que já são muito boas, os restantes jogadores, os outros 2, 3 jogadores que estão em campo ao lado das estrelas, estão a jogar como se tivesse, ou seja, às vezes estão a jogar num quarto período com a energia de uma equipa a jogar no primeiro. Porquê? Porque eles sabem que têm aqueles minutos para dar tudo por tudo e depois vão descansar e entram outros. E isso torna aquela equipa, é por isso que o Thunder parece que nunca lhes falta a energia. Estão sempre a jogar de energia máxima. Exato. Sempre. E defesa a campo inteiro, pressão alta, O jogo todo. portador de bola, exato. Ganhar turnovers e basicamente a defesa é o melhor ataque deles, não é? Por exemplo, neste jogo deste fim de semana contra os Cavs foi assim, eles ganharam muitos pontos por causa logo. Então na primeira parte foi basicamente em turnovers. Provocaram, lá está, nos Cavs. Só mais uma questão, e até tocando nessa questão do jogo dos Cavs, e também embora neste último, depois no jogo seguinte eu não vi, mas pelo que estive a ler, Cason Wallace a mostrar que é um two-way guard, ou combo, também um combo guard, não é? Que consegue também controlar as tropas do lado ofensivo, ali a coordenar, ou seja, não é aquele base, é um base defensivo que vai metendo triplos, não. Ele é um jogador mais completo, só que claro, quando está numa equipa que tem o Shea, o Jalen Williams e depois o AJ Mitchell, que tem aparecido agora, não é? Claro, ele não tem esse papel ofensivo, não é? Claramente. Mas agora que está a ter oportunidades, está a mostrar que também pode ser uma valia da equipa, no lado ofensivo, claramente, pode ser outra opção. Sem dúvida. Ele só não tem essa função na equipa porque não precisa de ter. Porque a equipa não está construída para que ele tenha de ter esse papel. Porque de resto ele tem perfeitamente a capacidade de desempenhar essas tarefas. Aliás, é exatamente e isto que eu vou dizer agora vai dar arrepios em toda a gente na Conferência Oeste e um bocado em toda a Liga, que é o Cason Wallace é tão bom e a equipa do Thunder é tão boa que não é descabido o Thunder usar o Cason Wallace para uma equipa que precisa de um jogador como ele e que tem minutos para lhe dar a mais, e em troca disso os Thunder roubam mais uma first round pick a alguém e mais ninguém, com o seu objetivo final de dentro de cerca de 5, 6 anos vamos ter um draft em que as primeiras 14 escolhas é tudo Thunder, então são só eles a escolher, deixam um live stream da sala deles a dizerem, malta, agora escolhemos este primeiro ou o outro, não, espera, vamos escolher o gajo que íamos escolher em 14º, escolhemos em primeiro só para a malta ficar toda a atrofiar. Espera, porque é que eles escolheram este gajo em primeiro e não o outro? E pronto, é basicamente isso que vai acontecer dentro de uns 5 ou 6 anos. Mas a verdade é que o Cason Wallace é um jogador perfeito, bom o suficiente para se tornar até uma futura moeda de troca para os Thunder poderem melhorar ainda mais o plantel. Que é um sinal de uma equipa super bem construída. É que ainda tem o Jordan McCain, não é? Que anda com a pontaria afinada, não é? Topites, que regressou há pouco, embora nota-se que está claramente falta de ritmo, não é? Obviamente, estamos a falar de um jogador que só está-se a estrear agora e já foi draftado há 2 anos, não é? Vai fazer 2 anos que foi draftado. E que não teve propriamente parado porque torceu um pé, não é? É uma recuperação tramada, não é? De doença, é natural que a coisa demora um bocadinho. Exato. E mesmo encaixar na equipa, também temos que esquecer que é um jogador que veio da Sérvia, Liga Sérvia, e está a adaptar-se também ao próprio ritmo da NBA. Mas lá está uma equipa do jogo Oklahoma City Thunder, para acabar aqui também a nossa conversa, que é das Oklahoma, principal candidato ao título. Eu também continuo a ser. Não obstante terem... é um bocadinho engraçado que eles, como começaram a temporada num ritmo que fez com que muita gente começasse a ver, será que eles vão quebrar o recorde das vitórias, não sei quanto. Agora, o facto de não terem feito isso levou a que alguns, resvalassem para o outro lado e agora já não têm grande confiança na equipe. Eu não. Senhores, calma. Eles continuam a ser
absurdamente bons, continuam a ser os melhores, e a grande questão é, a equipa do Standard está construída de uma forma que faz com que eles sejam incrivelmente perigosos a jogar como jogam, e portanto a esperança que haja uma quebra por parte do Standard é um bocado vã. Não vejo que alguma vez venha a ser essa a solução para os outras equipas. A única solução é quão melhores conseguem ficar as outras para conseguir equilibrar a vantagem de construção daquele plantel do Standard que eles conseguiram. Para já, continuam a ser os claros favoritos, e nós hoje só estamos a falar de Oeste, mas mesmo que estivéssemos a falar de todos, eles continuam a ser claramente os favoritos. Claramente. Só um contexto que não metia totalmente ao claro favoritos era realmente o Shea está com problemas físicos e o Jalen Williams continuar a estar como estava a jogar esta época. Só isso, porque senão de resto. E aliás, como temos visto ultimamente, esta equipa, a identidade defensiva está lá, o Mark Daigneault também é um bom treinador, e mesmo apesar destas ausências, coisas, há sempre ali uma solução, há sempre um Isaiah Joe como um Quente, um Cason Wallace a organizar o jogo, um Chet que aparece no lado ofensivo, ou seja, há sempre ali qualquer coisa que eles mantêm competitivos e a ganhar jogos também, não é? Eles são... aborrecimento seria a única... ou seja, perda de foco, perda de concentração, perda de estímulo e de garra seria a grande esperança do resto da liga. Estavam todos a esperar isso, e até, por exemplo, quando nós fizemos a nossa antevisão desta temporada, eu pelo menos senti, se a memória não me falha, já foi há muito tempo, mas se a memória não me falha, havia um certo consenso em muitos dos nossos convidados nessa coisa, que estava tudo a fazer um bocado o under para o Standard, um bocadinho a dizer, não vai ser bem a mesma coisa. E a verdade é que está a ser... eu próprio não sabia bem o que achar, mas a verdade é que está a ser tudo menos isso. A intensidade nunca desapareceu. Vamos ver só... aliás, a única outra coisa que podia prejudicar o Standard é que já está a haver alguma, mas haver tanta pressão por parte do resto das equipas da NBA em relação vamos dizê-lo, por vezes disparidade em critérios de marcação de faltas, né? Porque o Standard às vezes beneficia um bocadinho de um apito fácil quando atacam e de um apito difícil quando defendem, né? Às vezes dá de facto um bocado a sensação que o Standard podem andar às cavalitas de um gajo e a coisa passa, e depois do outro lado conseguem faltas muito fáceis. Acho que nos playoffs isso vai desaparecer um bocadinho, e isso pode ser prejudicá-los um bocadinho, porque é importante não esquecer, nós estamos aqui a dizer Thunder claramente candidatos, são claramente os favoritos, e uma das razões por que nós dizemos isto é nós o ano passado, no ano passado, e quando eu digo ano passado, não é o ano passado o início desta temporada, estou a dizer há 2 anos atrás, na temporada passada, chamamos assim, não ano passado, a temporada passada. Toda a gente previa, no início dessa temporada, as pessoas olharam para o plantel do Standard e diziam, é a melhor equipa, eles são os favoritos. E depois, no fim, foram campeões. E, portanto, quando vês, eles eram os favoritos e, no fim, foram campeões, a tendência é achar que foi fácil. Pois. E foi tudo menos. Exato. Por várias vezes, os Standard tiveram perto de ser eliminados, antes de chegar à final. 2 jogos 7, E na final podiam muito bem ter perdido. Porque foram ao jogo 7 contra uma equipa que era claramente inferior, a nível de quase tudo. Simplesmente eram muito bem treinados e vieram com a lição muito bem estudada. Mas os Thunder são muito melhores, de um modo geral, que os Pacers eram. E, no entanto, foram ao jogo 7. E o jogo 7 começa com o Haliburton numa forma absolutamente ridícula antes de se desligar. Meteu 3 triplos, salvo erro. Foram 3 triplos. Estava ali a começar. E o Haliburton é o tipo de jogador que aquece quando a bola entra. Vive muito desse ritmo.
E um Haliburton confiante e com a bola a entrar é um jogador muito difícil de parar. E os Thunder tiveram muita dificuldade em pará-lo durante todas as finais. E, ou seja, os Thunder podiam muito bem ter perdido contra os Pacers. E nós estaríamos a ter uma conversa muito diferente este ano se isso tem acontecido. Não obstante, eles continuarem a ter o melhor plantel e continuarem a ser, no papel, os favoritos. Aliás, nessa final, lá está, nunca é demais recordar, os Pacers ao intervalo, e sem o Haliburton nos jogar um período, não é? O segundo período, estava a ganhar. Por um ponto, é verdade, mas estava a ganhar. Depois é que o jogo OKC, lá está, a máquina de balnear deve ter dito: malta, como é que é? É jogar em casa. Jogar em casa, eles estão com o Haliburton, já chega, vamos lá levar isto para casa. Deve ter dado aquele murro, não é? Digamos assim, na coisa, para despertar, e depois a equipa... E a melhor equipa ganhou. E a melhor equipa ganhou. Só que é um bocado como também as pessoas às vezes têm um bocadinho essa dificuldade. Por exemplo, os Warriors com Durant ganharam todos os anos em que tiveram o Durant no seu máximo, nessa coisa toda. O que leva as pessoas a pensar que era fácil. E não obstante ser no início da temporada, quando eles foram buscar o Durant, toda a gente disse: isto é ridículo, esta equipa é ridícula, eles são claramente melhores que toda a gente, vão ganhar. E ganharam. Mas foram ao jogo 7 também. Exato. Ou seja, estas coisas nos playoffs, tudo pode acontecer mesmo. Não só a nível de lesões, mas até a nível de, às vezes, jogo para jogo, as coisas acontecem. Às vezes coisas acontecem que a pessoa fica espera, de repente vamos ser eliminados, o que é que se passou? Não é? Tipo uma das temporadas, os Celtics, antes de se sagraram campeões, tiveram uma temporada em que foram eliminados pelos Miami, se não me engano, e em que estava tudo um bocado, espera lá, mas como é que isto está a acontecer? E de repente os Miami tinham ganho 2 jogos fora e estavam a ganhar 2-0 com 2 jogos fora, ou seja, é importante não esquecer que sim, Thunder são favoritos, mas esta ideia de achar que a época já terminou, vamos seguir em frente porque ninguém tem hipóteses. A NBA não funciona assim, nunca funcionou assim. Muita coisa pode acontecer ainda, e embora sejam claramente os favoritos, têm tudo menos a vitória já garantida. Exato, ou seja, podem ser os maiores favoritos, que lá está, estamos aqui a concordar que são, mas não são imbatíveis. Que isso é que é a parte mais engraçada. De todo. E atenção, os Denver Nuggets, com aquelas facilidades que nós comentámos há pouco, e mais Michael Porter Jr. que só tinha um ombro, e o Aaron Gordon no jogo 7 que estava, pronto, não é? Um bocado a passe, não é? Por causa da lesão que ele tinha. O Westbrook também tinha problemas físicos, ou seja, mesmo com isso tudo, os Denver Nuggets conseguiram ali até ao jogo 7, não é? Mesmo com essas coisas todas. E agora com uma equipa mais completa, quem sabe, não descarto isso, embora, volto a dizer, se houvesse um confronto de Denver Nuggets e OKC, dava favoritismo ao OKC, mesmo, e os Spurs ganharam 3 vezes ou 4 vezes esta época aos OKC, na mesma aos OKC, mas é como eu digo, não meto no lote de imbatíveis, lá está, não meto nesse sentido de todo, e é o que é mais engraçado, e nós agradecemos, que aliás eu até gosto que a Liga seja assim, não é? Todos já são 6 anos, não é? Seguidos, sempre com um campeão diferente, e isso realmente é das coisas que realmente mais gosto até da NBA. Muito bem, Quedas, estamos fechados aqui deste episódio, longuinho, mas bom, não é? Que já estava a prever que ia ser, porque íamos falar de muitas equipas, não é? E também temos aqui a participação do Pedro Fonseca também, para nos ajudar a discutir esta questão, lá está, dos principais candidatos, ou principais equipas aqui da Conferência Oeste. Queria agradecer a tua presença, Pedro Quedas, aqui, e espero que tenhas gostado aqui da tua participação. Claro que sim, eu só espero. Eu tenho estado aqui com fones e fechado na cozinha, e agora vou só desbravar qual pessoa saindo do bunker para uma terra devastada por um apocalipse nuclear. Vou agora voltar para o resto da minha casa e ver se a minha mulher teve descanso da nossa filhota ou se foi um choro constante que não parou, e vou ser recebido com uma panela na cabeça e dizer: vai já adormecê-la. Portanto, pronto, agora é a altura de ver como é que correu. A vida paternal. Por acaso a minha, não ouvi barulho nenhum, por isso a minha deve ter adormecido juntamente com a minha. Eu acho que a minha também não. Francamente, acho que ela portou-se bem desta vez.
Exato. Muito bem. Bem, maltinha, vamos então sair, fechar aqui o episódio. Agradecer lá está quem esteve a ver ou a ouvir. Subscrevem lá está, quem não tiver, subscrevem o canal aí no YouTube, deixem o like, ajuda no algoritmo. Se vocês também estamos lá está nas plataformas de podcast ou de áudio, as principais, Spotify, Apple Podcast, e se quiserem, podem subscrever, que nós agradecemos também por lá, e deixem lá as 5 estrelas. Sigam nossas redes sociais, Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Um grande abraço a todos. Esta semana ainda vamos ter um episódio aí que vai ser o Gonçalo, a partir acho que é na sexta-feira à noite, para falar do nosso basquetebol nacional, em que temos aí coisas como foi a Final Four da Taça de Portugal, em que o Sporting ganhou na final contra o Porto, e depois tem a própria seleção nacional, que entretanto vamos ter aí dupla jornada de qualificação aí para o Mundial de Basquete, em que a nossa seleção vai ter aí, lá está, desses 2 jogos, acho que um deles é contra a Roménia, o outro já me está a escapar quem é o adversário, não sei se é a Grécia, mas já não me recordo, mas pronto. Mas o Gonçalo vai estar aí a discutir aí com um convidado sobre essas questões mais do lado do basquetebol nacional. Um grande abraço a todos, malta, e um especial outra vez obrigado aqui pela participação aqui do Quedas. Um grande abraço e fiquem bem. Tchau, tchau. Um abraço.